Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anderson, nutricionista do canal Profissão Nutrir, e hoje nós vamos falar sobre metabolismo, que é um tema bem interessante, principalmente quando se refere à obesidade e à perda de peso. As pessoas, quando têm dificuldade para emagrecer, uma das primeiras coisas que falam é a seguinte: meu metabolismo está lento, meu metabolismo não funciona direito, eu não consigo acelerar meu metabolismo, já fiz de tudo e eu não emagreço. Algum problema com o meu metabolismo tem. Então hoje nós vamos desmistificar um pouco isso, explicar o que é o metabolismo, de que forma ele interfere no ganho, na perda, na manutenção do peso, enfim, e ver quais são as maneiras, os métodos talvez, de nós melhorarmos o funcionamento do nosso corpo, a fim também de facilitar a perda de peso. Então vamos dar início a esse vídeo de hoje e vamos falar sobre então metabolismo, entendendo um pouco melhor sobre o funcionamento metabólico do nosso corpo. Metabolismo não se resume apenas à energia. É muito comum a gente pensar nisso, né? O metabolismo está rápido, o metabolismo está lento, e isso está baseado apenas na energia que nós temos mais facilidade de ganhar, mais facilidade de perder essa energia acumulada, enfim. Mas o metabolismo não é só isso. Metabolismo vai muito além, pois é um conjunto de reações que ocorrem no nosso organismo para manter a nossa vida. Tudo o que acontece no nosso organismo, reações químicas de diversas substâncias, hormônios, enfim, tudo isso está relacionado com o metabolismo. E o metabolismo vai ter essa função de manter as nossas funções vitais, produzir energia, construir estruturas no nosso corpo. Nós temos aqueles termos, né? Anabolismo, que é construção, né? Nós usamos muito isso em academia, então um processo anabólico de construção de tecido. Isso faz parte do metabolismo. E tem também o catabolismo, quando a gente fala, eu estou perdendo massa magra, estou ganhando gordura. Isso se chama catabolismo. E todas essas reações estão relacionadas a essa função do corpo, que o metabolismo acaba modulando. Então, ou seja, não é só energia. Tudo que o nosso corpo faz, principalmente a partir dos nutrientes que ingerimos, tem a ver com o metabolismo, com o funcionamento do nosso corpo. E claro que o metabolismo ele tem a ver também com a nossa energia, o quanto ganhamos, o quanto perdemos, enfim. E daí nós falamos mais sobre o metabolismo energético, que é visto exclusivamente pela parte da energia. E como que a energia no nosso corpo funciona? A produção, o gasto da energia do corpo é algo também que é muito complexo. Nós ingerimos os alimentos eles são digeridos. Após a digestão, há a liberação dos nutrientes. Esses nutrientes precisam ser absorvidos. Uma vez absorvidos, vão para o nosso sangue, que vai ser distribuído para todas as células aí que são relacionadas ao metabolismo desses nutrientes. E daí sim, eles vão ser utilizados, né? E daí você vai ter a produção de energia, o gasto da energia, ou você vai ter também o acúmulo dessa energia. Isso depende de vários fatores, mas vocês percebem que antes do metabolismo relacionado à energia começar a funcionar, o alimento ele tem que passar por uma série de etapas: mastigação, digestão, absorção. Se um desses fatores, desses elementos do seu corpo não estiver funcionando adequadamente, a tua digestão não estiver adequada, a tua absorção principalmente lá no intestino, se teu intestino não estiver funcionando bem, a absorção vai ser prejudicada e esses nutrientes não vão chegar talvez de forma, quantidade adequada na sua circulação e o teu metabolismo depois vai ser prejudicado por isso. Então, o metabolismo que acontece lá dentro da célula indiretamente começa já na sua mastigação, na sua digestão e na sua absorção. Portanto, se você tiver algum problema nessas etapas que ocorrem
antes desses nutrientes irem para o seu sangue, o teu metabolismo também vai estar prejudicado. Então são coisas que a gente tem que se atentar também. Como que está o meu estômago? Como que está a minha flora intestinal? Eu percebo que talvez eu como determinados alimentos e me estufa, eu tenho dificuldade de digestão, é um mal-estar, alguma coisa está errado. Eu preciso também corrigir toda essa minha digestão, mastigação, para que eu possa aproveitar bem os alimentos, aproveitar bem os nutrientes e, uma vez absorvidos, o meu metabolismo, não só de energia, mas o funcionamento do meu corpo como um todo, possa funcionar melhor. E com isso, eu consigo fazer que a energia que está ali acumulada que eu não uso, ela possa ser gasta, né? E gasta da forma adequada. Se o metabolismo não está bem, a tendência do meu corpo é justamente manter essa energia armazenada. Então eu tenho que regular todas as vias para que o meu corpo comece a gastar energia. E uma coisa que eu ouço falar bastante, o meu metabolismo é lento e não tem jeito. Será que isso realmente é verdade? Será que isso não é? O que eu digo é o seguinte: todos nós temos o nosso próprio metabolismo. Cada corpo funciona de uma forma diferente, porque nós temos estímulos diferentes, né? A alimentação de cada indivíduo é diferente, o estilo de vida é diferente, alguns fazem exercício, outros não, se alimentam de uma forma mais saudável, outros não, tem a questão de genética, enfim. São várias coisas que interferem. Então, nunca vai ter um metabolismo igual ao outro. Nunca um organismo vai funcionar igual ao outro. Por isso que, enquanto nutricionista, quando eu vou atender uma pessoa com o objetivo, vamos dizer aí, principal da perda de peso, eu preciso entender como que está o organismo dela, como que funciona, como que está o seu metabolismo. Então nós falamos que tudo começa lá na mastigação, na digestão. Então se começa estudando como se dá esse funcionamento. E se tiver alguma coisa alterada, temos que melhorar para que o organismo comece a funcionar melhor. E também estudamos o metabolismo, como que o corpo responde, né, de forma metabólica em relação aos nutrientes, em relação à ingestão de água, em relação ao ganho, à perda de peso. Então isso é algo muito complexo, né? Mas é necessário entender. Os exames laboratoriais, né, os exames de sangue, nos ajudam muito a entender como funciona o corpo e às vezes eles mostram questões muito importantes que precisam ser mudadas, que talvez num exame físico, numa conversa a gente não identifica, mas há algo lá silencioso que está atrapalhando a perda de peso que a gente consegue identificar, por exemplo, através de um exame de sangue. Mas o que eu digo é o seguinte: independente de como está seu metabolismo, mais rápido, mais lento, talvez dentro da normalidade, o que você acha, é possível modular o nosso metabolismo. É possível, por exemplo, torná-lo um pouco mais rápido, através de várias mudanças que a gente pode fazer no nosso modo de vida. Então, ou seja, eu tenho um metabolismo lento, não consigo emagrecer de jeito nenhum, isso não pode ser utilizado como desculpa. É óbvio, algumas pessoas sim têm mais dificuldade para perder peso, outras para ganhar peso, enfim, mas é possível modular, é possível acrescentar algumas coisas, tirar outras, mudar alguma coisa no estilo de vida e dessa forma nós conseguimos modular o metabolismo. Então, se o seu objetivo é perder peso e você tem dificuldade, isso tem a ver com o metabolismo. Mas há maneiras de mexermos nele, há coisas que podemos alterar, adaptar, tirar, para que se consiga atingir o objetivo principal, nesse caso em específico, a perda de peso. Tornar o metabolismo um pouco mais produtivo, para que ele possa usar aquela energia que está acumulada. E antes de falar um pouquinho mais sobre as questões alimentares, o que podemos fazer, enquanto nutricionista, paciente, uma pessoa que quer perder peso, para
ajudar nesse processo, vamos entender um pouquinho aquilo que pode interferir nesse metabolismo, que pode torná-lo rápido ou lento. E com certeza você vai identificar com algum desses fatores. E você vai perceber que tem coisas que a gente consegue mexer, e é aí obviamente que a gente tem que focar, e outras coisas a gente não consegue mexer. A gente, de certa forma, tem que aceitar. Mas o que está nas nossas mãos, nós vamos lutar para modular, para trabalhar e deixar o seu metabolismo cada vez melhor. O primeiro item que não está no nosso controle é a questão da idade. Então, os anos passam e nós não temos controle sobre isso. E nós já ouvimos falar aquele termo, né? Eu tinha tanta facilidade para ganhar ou perder peso, enfim, eu engordava um pouquinho, daí eu fechava a boca e logo eu já estava emagrecendo, mas depois que eu cheguei nos 30 a coisa ficou um pouquinho mais difícil, né? Isso é muito comum de se ouvir. E se a gente levar isso ao pé da letra, é realmente verdadeiro. Com o passar do tempo, ocorrem alterações endócrinas, né, relacionadas aos hormônios, do metabolismo, de composição corporal, tudo que interfere diretamente no seu metabolismo. E quando se fala, olha, a partir dos 30 anos as coisas ficam um pouco mais difíceis, isso é verdade, né? As pessoas que vão avançando com a idade, lá para os 30, 40 anos, já começam a ter alterações hormonais mesmo, né? No caso, por exemplo, né, dos homens, aí, a questão da testosterona, ela começa a influenciar no corpo, sim, que esses níveis começam a cair um pouco. A questão da composição corporal, é normal que com o tempo, a quantidade de músculo que a gente tem no corpo, ela começa a se reduzir. E o metabolismo, ele tem muito a ver com a quantidade de músculo que nós temos no corpo. Então, ou seja, a idade vai interferir no músculo, na quantidade de músculo, de gordura que você tem no corpo, a idade vai interferir nos seus hormônios e uma série de outras coisas que sim, que atrapalham a sua perda de peso. Não há como modificar a idade, né? A idade chega e essas dificuldades metabólicas vão acompanhando tudo isso. Mas nós temos outras coisas das quais a gente consegue mexer, alterar, adaptar para modular melhor o nosso metabolismo, que talvez está um pouco lento, como dizemos. Outra coisa também é o sexo, masculino, feminino. As mulheres sempre falam, o homem perde peso tão rápido, né? E nós mulheres sofremos tanto, né? E é verdade, tem suas justificativas. Realmente o homem tem uma maior facilidade de perda de peso. Por questões hormonais, por uma maior quantidade de testosterona, que faz com que ele tenha mais músculo no corpo em relação às mulheres, e isso naturalmente faz com que o homem tenha um metabolismo, né, um gasto de energia mais facilmente. Já as mulheres têm uma composição corporal diferente, menos músculo, têm uma maior tendência ao acúmulo de gordura corporal, e isso leva a mulher a ter uma maior dificuldade de perda de peso. Claro que há suas exceções, né? Existem aí mulheres que perdem peso muito facilmente, mas no geral as mulheres se queixam, né? De que fazem dieta, que fazem às vezes exercício e mesmo assim apresentam determinada dificuldade. E isso, cada caso é um caso, nós temos que estudar. Ir a fundo numa consulta para ver quais fatores podem estar influenciando. Porque uma coisa clara, o fato de você ganhar, perder peso, é uma questão de energia. Se eu gasto mais do que eu consumo, é normal a perda de peso. Agora, tem pessoas que têm essa dinâmica de gastar mais energia do que ingere e mesmo assim não perder peso. Então existem outros fatores influenciando que a gente tem que investigar, né? A matemática não está batendo, mas isso é importante reforçar. O nosso corpo, ele não é só matemática, não é um cálculo, gastei mais, comi menos, vou emagrecer. Na maioria das vezes é isso que a gente espera, mas tem momentos que isso não funciona e tem que se identificar aonde está esse nó. Identificando onde está esse nó, a gente consegue fazer essa pessoa perder peso.
Mas conforme eu falei, assim como a idade, o sexo a gente não consegue mexer. O metabolismo é diferente em ambos os sexos. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção e ter ciência. Outra coisa que a gente falou aí de certa forma nesses itens anteriores é a composição corporal, né? A quantidade de gordura e a quantidade de músculo que a gente tem no corpo e de que forma isso interfere no metabolismo, no ganho e na perda de peso. Uma coisa é fato, músculo a gente chama que é um tecido metabolicamente ativo. O que isso significa? O músculo ele gasta energia. Por mais que você não esteja fazendo um exercício, um trabalho muscular, só em repouso o seu músculo está gastando energia. Por menos que seja, ele está gastando. Então, ou seja, quanto mais músculo você tiver no seu corpo, mais energia você está gastando mesmo em repouso. E qual a diferença do músculo para a gordura? Que a gordura ela preenche um espaço no seu corpo e ela não é metabolicamente ativa, ela não gasta energia. Então ela é uma reserva de energia, a gordura é uma reserva que está lá paradinha, ocupando espaço, mas ela não gasta energia. O músculo, mesmo em repouso, está gastando, está ativo, diferente da gordura. Por isso que quanto mais músculo você tem no corpo, maior é o seu metabolismo. A quantidade de músculo determina e muito como é o metabolismo do seu corpo. Então, ou seja, se você tem uma composição corporal grande em relação à gordura, possivelmente seu metabolismo ele é bastante lento. À medida, por exemplo, que você vai mudando a sua alimentação, que você vai fazendo algum exercício e você vai ganhando um pouquinho de músculo, isso leva o seu corpo a aumentar o metabolismo, a funcionar de um pouco mais rápido, e isso automaticamente vai ajudando a queimar esse excesso de gordura. Então, ou seja, é necessário iniciar alguma coisa para gastar esse tecido adiposo e aumentar a quantidade de massa muscular no seu corpo. A alimentação ela é muito importante, mas o exercício também ele é essencial. Um exercício orientado, porque daí você une as duas coisas. É uma alimentação de baixa caloria, né? E essa de baixa caloria varia de pessoa para pessoa. Baixa caloria para uma pessoa não vai ser a prescrição para outra pessoa, tá? Mas é uma dieta de baixa caloria a fim de eu gastar essas reservas de gordura que estão no meu corpo e concomitantemente eu vou me exercitando, aumentando a quantidade de músculo e aumentando o meu metabolismo. E daí quando a gente une esses dois, provavelmente a perda de peso ela vai ser bem mais eficiente. Então, quando a gente fala em perda de peso, mais importante do que perder números, nós precisamos perder gordura, nós precisamos perder esse acúmulo que está lá de gordura e aumentar a quantidade de músculo, ou seja, é modular a nossa composição corporal. Às vezes a pessoa pode manter até o mesmo peso, mas se ela tiver mais músculo, o seu metabolismo ele vai ser mais acelerado. Então a composição corporal é algo que é possível mudar sim, com alimentação e com exercício. E boa parte das pessoas que têm problema de excesso de peso é justamente ter muita gordura e pouco músculo. Consequentemente, o metabolismo ele é já mais lento. Outra questão é a genética, né? A genética, nós sabemos que tem sim sua influência. A forma como nós lidamos, né, nós temos o nosso estilo de vida, vai determinar o peso da genética, né, nos resultados que nós queremos. Então, ou seja, nós temos a genética, por exemplo, de obesidade. Teremos a tendência de ser obeso? Sim, vai puxar bastante, principalmente se pai e mãe forem obesos. A tendência de ser obeso é bem grande, mas o meu estilo de vida vai determinar isso. Se eu, por exemplo, abusar da alimentação, se eu uma pessoa sedentária, a tendência de ser obeso é muito grande. Agora, se cuidar da alimentação, praticar um exercício,
essa genética ela não vai ter o seu peso tão prevalente, vamos dizer assim. Óbvio, a pessoa que tem a tendência, ela vai ter uma luta um pouquinho maior para controlar o peso, talvez outras mais, outras menos, mas a genética, de certa forma, pesa. Mas se eu ter a disciplina em relação ao meu estilo de vida, isso vai fazer com que eu consiga ter o controle do meu peso, eu consiga ter o controle do metabolismo e a genética ela não vai ter o peso principal. Porque geralmente a genética ela é uma outra desculpa utilizada. Ah, eu sou assim, eu sou gordinha, não perco peso porque é genético, meus pais são gordinhos e é assim, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Mudança de rotina de vida está nas nossas mãos. E o estilo de vida ela faz toda a diferença em tudo o que nós queremos fazer. E nesse caso, na perda de peso. Então, o estilo de vida ele é essencial. Genética pesa? Mais uma vez eu falo, pesa. Mas as tuas condutas diante da vida em relação ao estilo, ela vai influenciar bastante no teu objetivo, que é, querendo ou não, a perda de peso. E isso pode influenciar até na velocidade da perda de peso. Realmente, por mais que você adote um estilo de vida adequado a fim de perder peso, o seu resultado pode ser um pouco mais lento em relação a outras pessoas que não têm essa genética. Mas mesmo assim, é possível chegar ao seu objetivo, que é a perda de peso. Outra coisa, o estilo de vida como um todo, que já estamos aí conversando. Alimentação, total influência, exercício físico, né? Então aí a gente tem a relação do que a gente gere, do que a gente gasta. Então, teoricamente, se eu, mais uma vez voltando à questão da matemática, que não é somente isso que está relacionado à perda de peso, se eu gasto mais do que eu ingiro, matematicamente falando, eu tenho que perder peso, mas tem várias outras coisas que podem interferir. Quero perder peso, vou fazer uma alimentação, uma dieta mais hipocalórica, começo a perder peso. Se eu associo o exercício, mais ainda, porque além de ter um gasto energético maior, eu vou estar o quê? Melhorando a minha composição corporal. Então eu deixo meu músculo mais ativo, ou aumento a quantidade de músculo no meu corpo e isso já vai fazer o meu metabolismo ele funcionar melhor. Em relação ao estilo de vida, nós temos também a questão do fumo, né? O fumo ele gera no organismo um estresse metabólico muito grande. O fumo por si só é prejudicial em vários fatores, mas ele mexe também no metabolismo. Ele gera um estresse metabólico, gera uma série de radicais livres no corpo que acabam interferindo em várias reações metabólicas que interferem sim na questão do peso. Apesar que, se você vê boa parte dos fumantes, eles acabam sendo mais magros, né? Isso pelo menos é o que eu tenho percebido. Mas é que de certa forma isso influencia no metabolismo, né? Mas se você é uma pessoa que está em excesso de peso e fuma, esse hábito de fumar com certeza vai atrapalhar em muito a sua perda de peso. E tem a questão da bebida alcoólica também, que a bebida alcoólica é algo calórico. E se você bebe em excesso, você tem uma grande tendência de manutenção ou de ganho de peso. Então, se você bebe com frequência, né, principalmente bebidas destiladas, isso interfere sim na perda de peso. Então, é algo que deve ser também controlado, deve se tornar algo esporádico. E aí, cada caso, ele é um caso. Outro fator, deficiência de nutrientes, que talvez é algo que justifique a pessoa fazer, né, como se diz, dieta. Eu não estou comendo nada, eu estou fazendo exercício e não emagreço, não entendo o que está acontecendo, a culpa mesmo é do metabolismo lento, enfim. Precisamos entender o seguinte, que o nosso corpo, ele é uma máquina e que para funcionar ele precisa de vários elementos, né, para girar toda essa engrenagem. E o nosso corpo, para funcionar bem, perfeitamente, ele precisa de ter substratos, que são o quê? Que são os nutrientes. E todos os nutrientes são indispensáveis ao bom funcionamento do nosso organismo. Todos, sem exceção.
Então, toma-se a decisão de emagrecer. Comece a controlar a alimentação, né? A cortar um monte de coisa, controlar as calorias, vou fazer exercício. Só que nesse cortar tudo, cortar boa parte das coisas, a alimentação ela não está equilibrada. Você acaba tendo deficiência de vários nutrientes. E o meu corpo não vai funcionar bem. Então, ou seja, pode-se economizar caloria da alimentação, pode-se gastar energia por parte do exercício, mas não vai emagrecer porque está faltando nutrientes no meu corpo. E determinada chavinha lá, determinado mecanismo relacionado à perda de peso não está funcionando pela falta de nutriente. É a mesma coisa de pensar em uma máquina, pensar num carro que pode ter ali todas as suas peças em perfeita condição, mas se não tiver o combustível, se não tiver o óleo lá que lubrifica, né, os pistões, lá, a estrutura, enfim, não vai funcionar de forma adequada. Então, ou seja, quando eu vou fazer uma dieta, vou fazer o exercício, eu tenho por objetivo a perda de peso, eu preciso dar ao meu corpo tudo que ele precisa para funcionar bem. Se com a dieta eu acabo não suprindo essas necessidades, o corpo ele não vai funcionar, não vai perder peso e não vai funcionar uma série de outras coisas. No começo pode-se até perder peso, né? É um choque para o corpo, aquele déficit de calorias, comendo pouco, fazendo exercício. Mas depois de um tempo, o corpo ele vai começar a travar com essa falta de nutriente. Então é um dos fatores que podem influenciar e muito na perda de peso é a deficiência de nutrientes, principalmente de vitaminas e minerais. Por isso que é importante o acompanhamento de um profissional durante esse processo. Fazer dieta da cabeça, fazer dieta maluca, pegar qualquer dieta na internet, essa vai emagrecer, essa promete perder tantos quilos em tanto tempo, pode ser até perigoso, porque você vai ter falta de nutrientes, e muitas vezes nutrientes importantíssimos. Então é necessário fazer um plano alimentar, um tratamento personalizado para que se atinja o objetivo principal, que é a perda de peso, suprindo sim todas as necessidades e não levando o corpo a nenhum tipo de risco. Senão o corpo ele dá um piripaque de repente. Ele precisa funcionar, ele precisa de determinados elementos para funcionar, ele já está sob um estresse que, querendo ou não, dar menos caloria para o corpo, ele entende como um estresse, e ainda você deixar ele com deficiência de tantas coisas, isso sim pode gerar vários prejuízos ao organismo. Então é preciso sim ter uma refeição equilibrada, refeições que possam suprir a quantidade de nutrientes que se precisa para que o corpo ele pode funcionar bem, né? Economizar energia, gastar energia acumulada, gastar energia com exercícios, controlar a ingestão de nutrientes, de calorias através dos alimentos e funcionar bem esse corpo, dando a ele tudo o que ele precisa. Uma coisa também que tem muito a ver com o metabolismo e que muitas pessoas sofrem hoje em dia é insônia, né? Dormir mal gera um estresse no corpo muito grande. O momento de dormir é o momento que o corpo ele se reorganiza, que ele se reestrutura depois de um dia de vários estímulos positivos, negativos, estresse, alimentação, exercício, enfim. O nosso corpo ele vai se adequando durante o dia frente aos estímulos que temos. Quando chega a noite, no momento de dormir, é a hora que o nosso corpo ele vai se reorganizar. É igual um computador. Às vezes o computador ele começa a ficar lento, travando por qualquer coisa, porque você já está usando ele há algum tempo. Você vai lá e reinicia o computador. Ele, de certa forma, reorganiza ali todos aqueles arquivos e ele volta mais rápido, ele volta funcionando melhor. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Se não se dorme bem, o metabolismo ele vai ficar todo bagunçado. E há muitos estudos que relacionam a insônia com a obesidade, a insônia com o ganho de peso e com a dificuldade de perda de peso.
Então é muito importante a questão do sono. A insônia, ela aumenta o acúmulo de gordura no corpo, porque você acaba tendo maior liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Pela falta de dormir, esse cortisol ele tem a tendência a fazer o seu corpo armazenar gordura. Você tem também a diminuição de um hormônio chamado leptina, e é leptina que aumenta a nossa saciedade, então se diminui esse hormônio leptina, eu como mais, e também aumenta a quantidade de grelina, e a grelina ela estimula o nosso apetite, né? Então a grelina aumenta e muito nesses casos de estresse causado pela insônia, e a minha fome aumenta demais. Então, ou seja, há um aumento da fome, uma diminuição da saciedade e um acúmulo de gordura pelo estresse, né? Onde se eleva o hormônio do estresse, que é o cortisol, e tudo isso vira uma bola de neve no nosso organismo. Então, se você quer perder peso, é preciso regular o sono. Se você não dorme bem, procure identificar na sua vida, no seu dia a dia, o que pode estar interferindo no teu sono, né? Se é algum alimento, se é muito café, se você está se estressando muito, se tem muito barulho à noite na sua casa, se você fica muito ligado no celular, na televisão. Existe uma coisa que se chama higiene do sono, você pode pesquisar aí na internet, enfim, que são algumas atitudes simples que podem te ajudar a pegar no sono e a dormir melhor. Mas se você tiver essa dificuldade de dormir, mesmo fazendo essas alterações de higiene do sono, é necessário procurar ajuda, né? Procurar um neurologista, procurar talvez um psiquiatra, se você perceber que há um pouco de ansiedade que está lhe atrapalhando, mas busque identificar os motivos que estão te levando a ter uma noite mal dormida. Uma vez que isso for regulado, o seu corpo ele vai estar mais reguladinho, menos estressado, e o processo de perda de peso vai ficar facilitado. Então tente identificar os motivos que estão deixando você dormir mal, e se não conseguir identificar sozinho, busque ajuda, né? Vá atrás de algum profissional para que isso possa ser regulado. Outra coisa que pode também interferir na questão do sono é o uso de alguns tipos de medicamentos, né? E aí que é importante dizer que os medicamentos devem ser utilizados sob prescrição médica. O brasileiro tem esse péssimo hábito de se automedicar. Qualquer coisinha, vai lá na farmácia, compra um remédio, já vê o que é melhor, já se faz o diagnóstico, já se prescreve a medicação. E também na farmácia facilita, né? Você tem lá à disposição os medicamentos, aquelas baciadas, promoções, né? Parece um mercado ali que você pega o quanto você quiser, enfim, leva para casa e toma do jeito que você quiser. Isso também é ruim. E existem vários medicamentos que interferem no metabolismo. Os principais são os antidepressivos, né? Que mexem bastante com a questão do apetite, alguns aumentam o apetite, alguns diminuem, né? E direto ou indiretamente acabam fazendo com que a pessoa, né, perca, ganhe peso. Você tem os corticoides, que são, né, bem famosos aí, que aumentam em muito o apetite, aumentam em muito a fome, aumentam também a tendência do organismo de acumular gordura e dificultam a perda de peso. Remédios para o diabetes, como a própria insulina, anticoncepcionais. Então são medicamentos que interferem diretamente na questão do peso. Por isso que devem ser tomados sob prescrição médica e tomados pelo tempo que for necessário. Às vezes você não precisa estar tomando aquele remédio e você está tomando. E ele está mexendo não só com o metabolismo, mas com uma série de coisas. Então, os medicamentos devem ser feitos sob prescrição médica. Se você toma algum medicamento de uso contínuo e você percebe que ele está interferindo em alguma coisa no seu corpo, no seu apetite, no ganho de peso, converse com o seu médico. Talvez ele consiga adequar, ajustar a dose, talvez ele consiga trocar por um medicamento similar, alguma coisa que vai te ajudar nesse processo e que talvez não vai ter tanta influência no seu apetite, no peso, enfim. Então, se você percebe que de alguma forma determinado medicamento está te atrapalhando, busque orientação médica, procure o seu médico para que ele possa te ajudar nesse sentido, porque às vezes
o seu peso está aí sendo mantido por uso de um medicamento, né? Às vezes você tenta de tudo e não emagrece. Às vezes é um medicamento de uso contínuo que você tem. E às vezes é algo simples, que o médico vai lá, muda e o problema ele fica resolvido. E existem doenças, problemas de saúde que atrapalham a questão do metabolismo. E óbvio que aqui tem problema de saúde clássico, né? Que é usado sim como uma desculpa aí geral pela dificuldade, né, de perder de peso, que é o hipotireoidismo. Hipotireoidismo, ele é uma doença caracterizada pela baixa produção de hormônio pela glândula tireoide, os hormônios T3, T4. E realmente esses hormônios estão intimamente ligados com a questão do funcionamento corporal, com o metabolismo, como um todo. Se a tireoide não funciona bem, se ela não está produzindo os hormônios de forma adequada, vai mexer com muita coisa no corpo. Então é importante que a tireoide ela esteja funcionando bem, adequadamente. Se o hipotireoidismo ele está instalado no organismo, sem dúvida nenhuma que a perda de peso é quase impossível, é uma grande dificuldade, né? E não só na questão do peso, uma série de coisas vão estar alteradas e dificultadas. O hipotireoidismo vai atrapalhar o metabolismo, a questão de gasto de energia, né, de perder de peso, o seu corpo já está gastando pouca energia, vai alterar questões de humor, questões de pele, as pessoas acabam desenvolvendo depressão por causa disso, cai cabelo, unha fica enfraquecida, enfim, a falta de um hormônio no corpo vai gerar muito prejuízo, principalmente hormônios da tireoide, e o peso sim, ele é afetado. Mas isso acontece desde que a pessoa ela não se cuide, porque uma vez diagnosticado hipotireoidismo, existe uma medicação específica a ser tomada, que é uma reposição hormonal, e uma vez tomando o medicamento na dose adequada, prescrita certinho, a pessoa vai viver e o organismo vai funcionar como se a pessoa não tivesse hipotireoidismo. E ponto. Simples assim. Não é porque você tem hipotireoidismo que você não vai ter mais facilidade, não vai conseguir perder peso. Você não vai conseguir se você não tiver acompanhamento adequado no médico especialista, no caso, o endocrinologista. Então, se você tem alguns sintomas, talvez, você acha que seu corpo, você realmente tem um metabolismo lento, você está tendo algum desses sinais e sintomas, queda de cabelo, unha fraca, dificuldade de concentração, transtorno de humor, né? Um dia está alegre, outro dia está triste, enfim, eu acho que é interessante investigar, né? Procurar um médico, fazer exame de sangue e nesses exames estar os hormônios da tireoide e ver se está tudo ok. Se for diagnosticado hipotireoidismo, passar no médico, será prescrita medicação e o teu corpo ele vai funcionar adequadamente. Ou seja, com o uso do medicamento, o seu corpo vai funcionar como se não tivesse o hipotireoidismo. Então, hipotireoidismo não é desculpa, não é algo que vai interferir na sua perda de peso. Por isso que é importante ter acompanhamento de um bom médico, ajustar a medicação adequadamente, para tudo ficar redondinho, né, funcionando bem, e daí você consegue dar início ao processo de perda de peso, seu corpo vai começar a responder bem com a alimentação, com exercício, e assim você vai atingir o seu objetivo. Com o hipotireoidismo não se perde peso, de jeito nenhum, mas é necessário tratá-lo, tomar as medicações corretas, e aí sim, teu corpo vai funcionar adequadamente. Então, ou seja, tem o hipotireoidismo, não é desculpa, procurar ajuda médica, tratamento adequado e dessa forma o teu corpo vai funcionar de forma normal, como se a sua tireoide não tivesse toda essa disfunção. Então, perceberam quanta coisa interfere no metabolismo? O metabolismo não é uma coisa simples, não é só algo de caloria, né? Eu vou comer menos, gastar mais, daí eu vou emagrecer. Às vezes você faz isso e não acontece nada, você não estagna, não sai do peso e muitas vezes até acaba ganhando. Mas é porque o problema não está só na caloria, na energia, o problema está em todos esses fatores que conversamos. E tem coisas que conseguimos modificar ou controlar e tem coisas que nós não conseguimos. Então vamos focar naquilo que temos
controle, como por exemplo a insônia. Vamos buscar ajuda, questão do estilo de vida, né? E vamos falar aí da alimentação, do exercício, enfim. Então vamos focar naquilo que podemos mudar, naquilo que podemos dedicar do nosso tempo, né? E os demais itens aí que não temos controle vão sendo compensados de certa forma. E o que podemos fazer enquanto orientações nutricionais para a perda de peso? O que podemos ingerir, o que podemos fazer ou devemos fazer para propiciar a maior gasto de energia e promover a perda de peso? Primeira coisa é suprir o seu corpo com todos os nutrientes que ele precisa. Então, alimentação saudável, alimentação equilibrada, não é tirar uma dieta da sua cabeça, tirar a dieta da internet, tirar a dieta de algum blogueiro que não é profissional da área. Precisamos buscar os profissionais certos que são capacitados para tal. Então, ou seja, precisamos estudar toda a alimentação, ver o que está faltando e investir em alimentos que vão suprir essas necessidades. E, se necessário, vamos recorrer a uma suplementação, seja por um curto período, seja por um longo período, depende da necessidade de cada paciente e cada indivíduo. Então, o primeiro ponto para aumentar, acelerar o metabolismo é suprir todas as necessidades nutricionais do organismo. Se faltar nutrientes, o corpo ele não vai funcionar direito e o metabolismo ele não vai girar. Segundo ponto, ter uma ingestão adequada de proteínas, né? Carne, leite e seus derivados, ovos, feijões, as castanhas no geral, enfim, alimentos fonte de proteína são importantes para quê? Para manutenção ou para ganho de massa muscular. E conforme falamos, quanto mais músculo, melhor o meu metabolismo. Eu posso, por exemplo, fazer uma dieta com pouca caloria, e se eu der, mesmo assim, para o meu corpo pouca proteína, eu não vou ter fortalecimento da minha massa muscular. Talvez eu não perca, mas eu não vou fortalecê-la, né? E é indicado que eu tenha uma quantidade de proteínas mínima, pelo menos. Isso depende da sua necessidade, depende do seu peso, da sua altura, enfim, se você é homem, é mulher, se tem algum problema de saúde, tudo isso vai interferir na sua necessidade de proteínas. Então eu preciso ter uma quantidade de proteínas adequada para manter minimamente a minha massa muscular, não perder. Muitas dietas fazem a pessoa perder massa muscular. Daí o metabolismo, daí que fica lento mesmo e nada vai funcionar. Então eu tenho que consumir minimamente proteínas com o objetivo de pelo menos manter. Se conseguir ganhar, melhor ainda. Mas dos principais estímulos para o ganho de massa magra de músculo é o exercício físico. Por isso que unindo os dois é a melhor coisa que podemos fazer. Ingerir água. Nosso corpo precisa de água para tudo. E nesse processo de metabolismo, a água é bem importante. Então, se eu não dou água, não ingiro água em quantidade suficiente, o meu corpo também vai ter os seus problemas nesse processo de perda de peso e não funcionar direito. Beber água é algo que as pessoas esquecem, principalmente no tempo de frio. Então é importante ter uma garrafinha sempre do seu lado e lembrar de tomando um golinho por vez. Aí quando você vê no final do dia, você vai ter ingerido aí sua quantidade de água adequada. Então dê a importância necessária para a ingestão de água. Não deixe de tomar água. Isso interfere no seu metabolismo e em vários outros mecanismos do seu corpo. E tem a questão dos alimentos termogênicos, né, que tem essa propriedade de aumentar o metabolismo. Aumenta o gasto de energia pelo seu corpo. Não são alimentos mágicos, não são alimentos que você vai colocar e eles vão ser suficientes para promover essa perda de peso. Não, eles são elementos coadjuvantes. Então, quando você associa alimentos termogênicos na tua rotina, que você já está modificando, a alimentação como um todo, o exercício, o estresse que está sendo controlado, e daí você associa os alimentos termogênicos, tudo isso intensifica, tudo isso ajuda. Então, quais são os alimentos termogênicos mais comuns? Gengibre, pimenta, canela, café e chá verde, né, que a questão aí está na cafeína presente nesses alimentos.
chá de hibisco, né? Então são alguns elementos, né, alguns alimentos que ajudam a acelerar o metabolismo. Por isso, quando você ingere um gengibre, uma pimenta, por exemplo, você começa a suar, transpirar, daquela sensação, é porque justamente eles têm essa propriedade de acelerar o metabolismo, o gasto de energia, e quando o metabolismo ele está aumentado, né, está acelerado naquele momento, você tem a transpiração. Por isso que quando você faz exercício, você transpira, né? Que você ali está gastando energia, você está aumentando a temperatura corporal com isso, e o suor é um resultado de que você está gastando ali. E no caso da pimenta, do gengibre, enfim, você acaba também, quem come muito, obviamente, acaba transpirando naquele momento, porque você está gastando, né, um pouco de energia ali que você tem devido ao consumo desses alimentos que tem esse efeito termogênico. Então são coisas que a gente pode acrescentar, alimentos que a gente pode incluir no nosso dia a dia e que de forma coadjuvante vão te auxiliar no processo de perda de peso. Tá? Perder peso não é algo mágico, perder peso não é algo muitas vezes fácil, porque ele tem sim diversas influências, como nós conversamos, e o metabolismo está aí. O metabolismo é totalmente intrínseco na questão da perda de peso. E o metabolismo ele sofre todas essas influências que conversamos. Então, ou seja, precisamos mudar aquilo que está nas nossas mãos, né, os fatores que dependem aí apenas da nossa atitude, exercício, alimentação, cuidado com o sono, ver se não tem algum problema hormonal como de tireoide, buscar ajuda médica. E as outras coisas como idade, como genética, enfim, a gente acaba, de certa forma, vencendo através dessas nossas atitudes frente que podemos mudar. Então, se você quer perder peso, precisamos modular o metabolismo. Precisamos identificar o que há de errado com o metabolismo, quais são as influências negativas que impedem a perda de peso. Regulando isso, o teu corpo vai começar a responder melhor. Então, em relação à alimentação, contem comigo. Temos muito ainda o que falar, o que aprender acerca da alimentação, não só dos alimentos termogênicos, mas há muito o que regular, ao que fazer para ajudar no metabolismo. Tem a questão de comer adequadamente, os horários de se alimentar, quantidades, o que comer de manhã, o que comer à noite, o que o teu corpo aceita, o que talvez não aceita, enfim, é um tema, coisas bem complexas que vamos conversar no decorrer das aulas, dos vídeos, enfim, né? Questão do exercício vai ajudar muito, educador físico, a questão talvez de um hormônio da tireoide, outras coisas, o médico endocrinologista pode te ajudar sim nesse sentido. Enfim, a perda de peso é um trabalho multi, né? Não é algo simples que às vezes a pessoa subestima, né? Só ir lá na internet e vou resolver minha perda de peso. Não é assim. Então, é necessário que você dedique, né, tempo, dedique energia àquilo que está nas suas mãos. Em relação à alimentação, eu quero te ajudar e eu quero te convidar a continuar assistindo os meus vídeos aqui no canal Profissão Nutrir. A gente vai lançar aí nas próximas aulas sobre metabolismo, sobre dietas, enfim, sobre algo que vai acelerar o teu metabolismo de forma significativa, falar de intestino, falar de várias coisas que você vai colocar em prática e vai começar a ver o resultado. Eu espero que com essa aula sobre metabolismo, isso pode ter virado um pouco a sua chavinha a entender que talvez não é só o alimento, tem muito mais coisa além disso que vai me ajudar a perder peso. Então eu agradeço a atenção, espero que tenham gostado dessa aula e eu tenho certeza que você vai atingir os seus objetivos, que é a perda de peso, assistindo aí minhas aulas, os meus vídeos. O primeiro passo você deu hoje, que é entender como que funciona o teu metabolismo. Eu tenho certeza que a grande parte disso você não sabia. E mais uma vez, pode contar comigo que você vai aprender e muito e vai colocar várias coisas em prática para o teu organismo funcionar bem e chegar ao objetivo aí, que é a perda de peso. Muito obrigado, agradeço mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.